Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Bom dia! Seja muito bem-vindo ao Café com Negócios. Todos os dias às 7h45 da manhã, diretamente da Europa, nós temos esse encontro aqui para falar sobre empreendedorismo, mentalidade, negócios internacionais, crescimento e expansão em terras estrangeiras. E você, imigrante, se você quer empreender fora do país ou se você quer expandir a sua visão para negócios internacionais, então pega seu café, porque agora nós vamos falar de negócios. Existe uma coisa que separa empresários que crescem no exterior daqueles que ficam realmente travados ali no mesmo nível. E essa coisa é conhecimento. Eu vou repetir. Existe uma coisa que separa empresários que crescem no exterior daqueles que ficam travados no mesmo nível. E essa coisa é conhecimento. Muitas pessoas chegam em um novo país com muita vontade de trabalhar, muita vontade de fazer dinheiro, muita vontade de crescer, mas não investem tempo em entender como que aquele sistema funciona. Elas querem agir antes de aprender, querem vender antes de entender o mercado, querem abrir empresas antes de entender as regras do jogo. E quando isso acontece, os erros começam a aparecer muito rápido. Erros fiscais, administrativos, erros de comunicação, principalmente devido ao idioma daquele país, que às vezes a pessoa não sabe, erros de posicionamento no mercado. E muitas das vezes não é falta de esforço ou boa vontade, é falta de conhecimento estratégico. Porque quem não entende o jogo dos negócios acaba jogando no escuro. Por isso, o empreendedor que decide atuar em terras internacionais precisa desenvolver uma mentalidade muito clara, tá? Muito objetiva. Então, papel e caneta, vamos anotar, passo a passo. Primeiro passo, aprender o novo ambiente onde você está. Isso significa o quê? Entender como que funciona a economia daquele país, como que funcionam as empresas, como que funcionam as regras, como que funcionam os hábitos do consumo, tá bom? Anota isso. Segundo passo, aprender a buscar fontes confiáveis de informação. Como assim, Jaque? Vai ver sites oficiais, instituições, órgãos públicos, organizações empresariais, tá? Porque muitas pessoas vivem apenas de informações que circulam dentro da comunidade, né? A comunidade ali de origem. Mas quem quer crescer de verdade para ir direto a um exponencial, você precisa buscar um conhecimento seguro, de uma fonte segura. Porque quem busca conhecimento seguro constrói negócios sólidos. Isso é muito importante. Terceiro passo, anota. Aprenda continuamente. O mercado muda, as leis mudam, a economia muda e o empresário que para de aprender, ele começa a ficar para trás. Porque o empreendedor que para de aprender, ele começa a perder espaço, ele fica estagnado. Por isso o conhecimento precisa ser algo constante. A sede de conhecer é algo diário, algo que deve fazer parte da sua vida pessoal, mas também como um empreendedor. Conhecimento não é apenas informação, isso é importante você saber. Conhecimento é informação aplicada. É quando você aprende algo e começa a usar aquilo de forma estratégica no seu negócio. E quando você entende melhor o mercado, quando você entende melhor as oportunidades, quando você entende melhor como tomar decisões, isso muda completamente a forma como você atua ali dentro da sua empresa num território novo, tá bom? Agora eu vou entrar numa parte que eu gosto muito de trabalhar aqui no Café com Negócios, que é a questão da mentalidade. Eu falei isso no episódio de ontem, né? E vou ressaltar aqui, né? A Bíblia já fala isso há 2000, já que não acredito. Leia lá por uma questão só de inteligência. Tá em Romanos 12:2, que tá escrito assim, ó. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, isso é estado de metanoia. Já que é metanoia? De novo metanoia. Metanoia significa transformação de mentalidade.
significa renovar a forma de pensar. E quando o empreendedor começa a renovar a sua mente através do conhecimento, a forma como ele toma as decisões muda, a forma como ele enxerga as oportunidades mudam, a forma como ele constrói negócios mudam. Por quê? Mentes renovadas constroem negócios diferentes. Então presta atenção nisso. Se você quer crescer em um país estrangeiro, aprenda a estudar, aprenda a gostar de fazer isso. Né? Aprenda a gostar de estudar o ambiente onde você está, busque as fontes confiáveis para adquirir informação, desenvolva o hábito, né, constante de aprender, transforme conhecimento em ação. Tá? Isso é importante, porque conhecimento sem ação não transforma nada, muito menos negócios. Tá bom? Então fica anotado. Agora, amanhã nós vamos falar de um tema também muito importante, que é como manter a sua identidade e, ao mesmo tempo, se adaptar a uma nova cultura. Por quê? Muitos empreendedores ficam perdidos exatamente neste ponto, né? Entre a adaptação e a identidade. Então, amanhã nós vamos falar exatamente sobre isso. Se você quer aprender sobre empreendedorismo internacional, negócios na Europa e a mentalidade certa para crescer em terras estrangeiras, faça o seguinte, me segue aqui no perfil, dá aquele like, ative a notificação para que você receba amanhã cedo o nosso episódio. Porque aqui eu compartilho estratégia, mentalidade, conhecimento real para quem quer de verdade crescer em terras internacionais. Compartilhe esse vídeo também com alguém que já vive na Europa ou que sonha em empreender fora do país. E a gente se vê amanhã no próximo Café com Negócio.